Senadora, a senhora sempre teve uma preocupação muito por esse setor. Desde quando era ministra, e eu vejo a sua atividade no Congresso Nacional, aliás, a senhora é uma senadora que define focos, né, de atividade no Congresso Nacional. Não é uma senadora que entra em todos os embates, mas tem focos, né? Qual é o motivo, o porquê da senhora se preocupar muito com esse setor? Zé, aos 14 anos eu fiz uma opção pela infância. Eu trabalho com criança. Aos 12 eu já era professora auxiliar. Aos 14 eu estava liderando grupos já. E eu venho de uma região muito pobre, do interior do Nordeste, época de seca, muita fome, mortalidade infantil lá em cima, desnutrição, desidratação. Que região é do Nordeste? Interior de Sergipe da Bahia, aquela região ali, bem sertão mesmo. E eu fiz uma opção pelas crianças. E por quê, Zé? Eu tive uma história de dor e sofrimento na infância. Eu sou sobrevivente da violência contra a criança. E eu fiz essa opção. Fui ser professora, fui educadora e depois eu passo para a área do direito para lutar pelos direitos das crianças. Eu estava falando com você aqui nos bastidores. Na Constituinte, eu estava aqui nos corredores de Brasília lutando por uma Constituição cidadã e que me garantisse que criança e adolescente seriam prioridade absoluta. E foi tá lá vencedora, no texto. Porque conseguiu, tá lá no texto. Registrar nessa carta, né? Exato. Senadora, e é um assunto que todos deveriam se preocupar. E existe, né, uma rede forte de deputados e senadores no Congresso Nacional que definem esse assunto não como prioridade total, mas uma área de interesse. Mas deveria ser a prioridade total, né? O futuro do país. Zé, quando eu cheguei no Senado, minha primeira proposta foi uma comissão permanente da infância. Porque tudo diz respeito à infância. Nós não estamos discutindo BETs agora, BET está relacionado à infância. Nós não estamos discutindo emendas parlamentares, está relacionado à infância. Tudo, o tema infância, ele é transversal de tal forma que eu entendo a necessidade de uma comissão permanente dos direitos da criança e do adolescente. E essa comissão nunca nasce. Aí eu tentei uma subcomissão, não deixaram constituir. Lutei por um grupo de trabalho, não deixaram. Mas o que eu fiz? Resolvi juntar alguns amigos e estamos colocando a criança na pauta todo dia. Inclusive no polêmico projeto das emendas parlamentares que votamos a semana passada, levantei na tribuna porque o relator priorizou 21 ações para serem usadas as emendas parlamentares. Quando eu olhei as 21, as crianças não estavam lá. Aí eu peguei a Constituição e disse, relator, a Constituição fala que criança e adolescente é prioridade absoluta, não é ponte. Não é estrada, é criança e adolescente. Eu quero uma emenda para acrescentar criança como prioridade absoluta na destinação de emendas. Então, nós estamos trabalhando o tema infância em todas as vertentes, tá? Desde a criança de povos tradicionais, a criança com algumas necessidades, a criança com deficiência, a criança prematura. Estamos trabalhando todas as vertentes e toda a infância no país. Senadora, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito lembrado como um documento de impunidade, um documento que deixa infratores juvenis de fora da lei e tal, mas o ECA é muito maior. Muito? É uma expressão muito grande, né, de vários direitos. Qual é a sua opinião sobre o ECA? Quem critica o ECA não lê o ECA. Exato. Eu tenho desafiado as pessoas esse lado, a lerem. Tem, claro, porque lá tem a questão da não penalização em algumas situações, né? Mas o ECA, quando ele traz lá e diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado a garantia dos direitos da criança, isso é uma carta de declaração universal de direitos humanos em uma linha. Então, e interessante, traz primeiro a família, tem uma hierarquia, dever, família, sociedade e Estado. E estabelece, o Estado só vai intervir quando a família e a sociedade não derem conta. Então, a gente tem doutrinas e princípios no ECA que eles são, de fato, norteadores de garantia de direitos no Brasil. Zé, tá lá
o direito à educação, está lá a penalidade para quem expõe criança a atos vexatórios, está lá, tá lá o direito à creche, está lá o direito à saúde. Então, o ECA, ele é um tratado de direitos da criança e do adolescente. Ai das nossas crianças se nós não tivéssemos um ECA. Agora, a proteção que é tratada em lei, no ECA e na própria Constituição, ela nem sempre ela é colocada em prática, né? O ECA e a própria Constituição que garante direitos, por exemplo, né, dá ao Estado, em certas ocasiões, um poder até superior ao poder pátrio. Sim. Né? Se houver a identificação ali de quebra dos direitos da criança, para se ter uma ideia da força. O que acontece que nem sempre o ECA é colocado em uso exatamente nessas áreas de proteção? Nós temos muitas ideologias em torno do tema infância. Tá? Não pense que é só cuidar do menino, da menina, do bebê, que é tudo muito bonitinho, não. Deixa eu dar um exemplo. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma procuradora da República, a doutora Débora Duprá, que ela defendia a tese que os filhos pertencem ao Estado, que os filhos não pertencem à família. Peraí, isso é muito grave. Os filhos pertencem à família. O próprio ECA fala, família, sociedade e Estado. E aí a gente começa a observar que algumas ideologias acabam levando a interpretações diferentes do que está de fato garantido. É um conceito equivocado e muito amplo, né? Porque não é só criança, é uma tentativa de mudar todo o conceito de família. Sim, e isso é muito grave, porque aí quando fala que o Estado, que a criança é do Estado, eu vou ensinar para a criança o que o Estado quer. Eu vou fazer com a criança o que o Estado quer. E aí, Zé, nós somos signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte, que ninguém pode ensinar uma criança nada que atente contra os princípios morais e religiosos de sua família. Então, quando a gente entrega essa criança para o Estado, esses princípios são desrespeitados. Aí já é o termo educação, né? Que a educação é um termo muito amplo. Sim. Né? O termo educação deveria ser da família, educação. E na escola seria o conhecer, aprender técnicas e assim por diante. Outro tema que a senhora está sempre envolvida em debate ali, às vezes é incompreendido, que é o termo de direitos humanos. Sim. Né? Que é um termo também ali que tem as suas nuances, inclusive ideológicas. Sim. Como é que a senhora vê esse debate hoje no Congresso? Zé, quando eu tive a oportunidade de ser ministra dos Direitos Humanos, eu fiz um diálogo com o Brasil. As pessoas não sabem, de fato, quais são os direitos humanos. Quando eu comecei a falar que saneamento básico é direito humano, água é direito humano, casamento é direito humano. Por quê? As pessoas tinham uma ideia que direitos humanos... O registro, direito à pátria. Você está entendendo? As pessoas tinham ideia que direitos humanos só tratava de dois temas, o presídio e a comunidade LGBT. Mas direitos humanos, a Carta, e tem gente que nunca leu a Carta Universal. Gente, leiam a Carta Universal dos Direitos Humanos. É uma poesia, né? É uma poesia. E aí, Zé, eu comecei a trabalhar essas vertentes dos direitos humanos. Por exemplo, tirar da invisibilidade a mulher marisqueira. Ela tem direito à igualdade. Tirar da invisibilidade os povos ciganos que estão no nosso país, que é um número enorme. Então a gente começou a trabalhar... São invisíveis, né? Estão, e eles são Parecem pessoas de outro planeta, não é nem de outro país. E tu sabia que nós temos mais ciganos que indígenas no Brasil? As pessoas não sabem disso. Sim, temos mais ciganos que indígenas no Brasil. Todos nômades? Não, nem todos são nômades. Tem alguns que já... Nós temos médicos ciganos, nós temos professores ciganos, dentistas. Inclusive, Zé, a literatura fala que nós tivemos um presidente da República cigano. Há um certo questionamento sobre isso, mas os povos ciganos têm certeza que Juscelino Kubitschek era descendente de ciganos.
Então, é muito linda, a cultura cigana é muito linda. Então, como ministra de Direitos Humanos, eu fiz esse diálogo com o Brasil. Aí o Brasil começou assim, epa, a gente quer isso. Então, lá no Senado, eu continuo lutando pelas pautas de direitos humanos, sem o radicalismo e garantindo o direito a todos. O acesso de direitos tem que ser para todos. E não existe essa questão de hierarquia de minorias. Não, todos são iguais perante a lei.